pessoal, tudo bem com vocês? Olá, olá! Então, hoje eu tô com uma receita nova pra vocês. Nós vamos aprender a fazer um empadão de frango com requeijão. Não podemos esquecer do requeijão. Empadão de frango com requeijão. Vou mostrar pra vocês, vou ser breve, vou mostrar logo pra vocês os ingredientes que nós vamos utilizar. Fechou? Nós vamos precisar de 2 sachês de molho de tomate, 1 kg de filé de peito de frango, uma cebola, um pimentão, um potezinho aqui, ó, de requeijão, ovos. Nós vamos usar mais ou menos uns 3 ovos depois para pincelar no final, tá? Cheiro verde e cebolinha, sal a gosto. Vamos precisar de óleo, sazon, a manteiga, tá? Essa manteiga para 1 kg de farinha de trigo, que também faz parte dos ingredientes. 1 kg de farinha de trigo, nós vamos utilizar 500 gramas de manteiga. E aí, conforme você perceber que a massa ainda tá um pouco seca, você vai colocando um pouco mais, que pode ser até 750 gramas de manteiga para 1 kg de farinha de trigo, tá bom? Esse potinho aqui, ó, eu tenho uma pastinha que eu fiz com o alho. Difícil de abrir aqui, hein, pessoal. Tá vendo? É uma pastinha de alho já que eu bati no liquidificador. Mas, no caso, você vai precisar aí de uns 4 a 5 dentes de alho socados ou triturados, que vai ser mais pra fazer refogar, né? Refogar o frango, pra fazer aquele molho delicioso, tá bom? Passei pra vocês aqui cada um dos ingredientes e agora eu vou ensinar vocês a preparar a massa. Agora nós vamos preparar a massa. Eu tenho aqui, como eu falei, 1 kg de farinha de trigo. Você vai precisar de uma bacia média, né, ou grande. A farinha de trigo é sem fermento. Para empadão, ela é sem fermento. E nessa farinha nós vamos acrescentar 500 gramas de manteiga. Aqui acho que eu já devo ter colocado até um pouco mais, já deve ter ido uns 600 gramas de manteiga. Aqui nós vamos mexer, tá? Vou mostrar pra vocês que esse é um trabalho totalmente manual. Esse é o trabalho. Você vai fazer esse processo aqui até essa farinha toda incorporar essa manteiga e ficar uma massa úmida, fácil de manusear. Eu vou cortar o vídeo, né, porque senão vai ficar muito longo, e eu vou mostrar pra vocês como que ela fica depois de estar bem amassada, né, bem misturada. É isso aí, gente. Olha aqui, ó, massa prontinha. Não tem nenhum mistério. Aquilo que eu falei, colocou a farinha, colocou a manteiga, você vai manusear essa massa pra ela ficar nessa consistência. Ela tem que estar molinha, tá vendo? Não pode estar muito seca nem úmida demais, tá bom? Uma coisa, eu utilizei aqui mais ou menos uns 800 gramas de manteiga. Vai muito da farinha de trigo que você vai usar. Pode ser que a farinha de trigo seja um pouco mais seca, então você vai precisar de um pouco mais de manteiga. Mas você precisa ver por aqui, ó, pela textura da massa, tá bom? 750 gramas é uma base, mas aí pela textura da massa você vai saber se precisa colocar mais um pouco de manteiga. Se por acaso você estiver fazendo, viu que a massa ficou molhada demais, muito mole, você perdeu a quantidade, né, da manteiga para farinha, você pega a farinha, uma outra farinha de trigo, salpica um pouquinho, mexe que ela vai entrar na textura que você quer, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai colocar essa massa na forma, pra assim que o recheio estiver pronto a gente montar o nosso. Aqui, gente, este tabuleiro, ele tem mais ou menos uns 30 centímetros, tá? O tamanho dele. Pode ser que sobre massa, né? Mas aí dá pra você fazer uma empadinha, dá pra você fazer um pastelzinho de forno assim e assar também, né? Quando sobra massa eu faço isso. Mas 1 kg de farinha eu fiz pra
preparar o empadão nesse tabuleiro aqui, tá? Nessa medida de tabuleiro. Eu vou mostrar uma parte, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Depois eu vou cortar e aí você faz aí na sua casa. Eu vou mostrar pra você depois o final, né? Como que ficou montado no tabuleiro. Primeiramente você vai fazer isso aqui, ó. Você vai espalhar no fundo da forma, né? Do tabuleiro. Não pode ficar muito grosso, né? Muito alto. Também não muito fino. Vai muito do seu gosto também. Eu não sou fã de empadão muito maçudo. Gosto dele bem razoável, né? Eu vou mostrar pra você logo como é o fundo e como você vai fazer também as bordas, ó. É só ir montando a massa, tá vendo? No fundo da forma e nos cantos pra poder ficar toda fechadinha de massa. Não pode ficar buraco, tá vendo? Aqui, ó, ó. Tá vendo? Legal? Tá dando pra ver? Aqui faz os lados e o fundo. Como a massa tá bem molinha, bem na textura legal, fica muito mais fácil, mais rápido de você preparar, porque ela fica maleável, tá? Eu vou fazer agora a continuidade e depois vou mostrar pra vocês já montado. E aqui já está prontinho na forma. Você vê que a gente faz aqui, ó, as bordas e o fundo e deixa bem fechadinho, não pode ficar com nenhum tipo de buraco, tá? Tem que ser toda montadinha. Eu vou ensinar pra vocês uma dica pra fazer aquela tampa do empadão, né? Que pra gente montar, tem gente que vai pegando os pedacinhos da massa, vai amassando e vai montando, mas o caldo do frango, do molho atrapalha. Então eu uso um plástico, estão vendo aqui? Plástico transparente, mais ou menos na medida do tabuleiro, aqui ó. Aí eu faço uma marca para ter mais ou menos uma noção de até onde vai. Aqui. Uma aqui. E aqui dos lados. Isso vai ficar muito perfeito, não muito reto, porque depois você pode pegar e quando você colocar a massa em cima a tampa em cima do empadão, você pode ajeitar isso, tá? Pode cortar o pedaço que ficar a mais, pode colocar um pedaço que ficar faltando, tá vendo? Só isso aqui que você vai fazer. Você vai esticar até a marca que você fez dos lados e até a marca que você fez nas pontas. Uma aqui e a outra tá aqui. Eu vou cortar o vídeo e quando eu terminar de fazer isso aqui, eu mostro pra vocês já ela pronta, toda esticadinha. Prontinho, pessoal. Aqui já tá, ó, montadinho no plástico. Depois eu vou mostrar pra vocês como a gente vira em cima da massa pra fazer essa tampa do empadão, beleza? Agora eu vou mostrar como a gente faz pra desfiar o frango. O frango já cozinhou na panela de pressão e eu vou mostrar como a gente desfia ele diretamente lá na panela. Pessoal, aqui ó, eu dou uma boa lavada nesse filé de frango. Eu arranco umas gosmas, sabe? Umas tripinhas que tem por cima dele. Tá vendo? Tudo isso aqui precisa sair. Só que tem coisas que dá pra você tirar com a mão. Tem coisas que você vai precisar tirar com a faca. Então parte a gente lava, tira com a mão. E outra parte a gente vai tirar aqui com a faca. Eu vou limpar ele todinho pra mostrar pra vocês depois o resultado. Nós estamos vendo aqui, ó. Isso tudo sai, tá bom? Prontinho. Olha, eu já limpei ele bem, tá vendo? Tirei até por baixo se alguma coisa que tivesse aqui. Tirei, lavei ele bem lavadinho, né? E cortei ele em pedaços grandes, porque daqui nós vamos colocar ele pra cozinhar, né? Refogar, colocar ele pra cozinhar pra gente desfiar. Vamos cozinhar numa panela de pressão, tá? Então você vai precisar de uma panela de pressão aí, pode ser de 4,5 litros, pode ser maior, até um pouco menor, não tem problema. Eu vou usar uma de 4,5 litros e vou refogar esse frango, colocar pra cozinhar pra depois desfiar na própria panela de pressão, beleza? Pessoal, aqui já estou com a panela de pressão no fogo, aí eu coloco um pouco de óleo. Vamos colocar o alho.
Ó. Como eu falei, esse aqui é uma pastinha que eu faço. Mas é a mesma coisa de você pegar o alho, socar ou triturar ele, tá? Deixa fritar um pouquinho, pra ele soltar o sabor. Mexe. E agora, nós vamos colocar o frango. Uma pitadinha de sal. E um sachê. Vamos colocar aqui um sachê de sazon também. Prontinho. Aí nós vamos colocar um pouco d'água. Até cobrir, tá vendo? O frango. Colocou a água, cobriu o frango. Nós vamos tampar a panela de pressão. E deixar até pegar pressão. Nós vamos calcular aí uns 30 minutinhos para esse frango ficar bem cozido, porque nós vamos desfiar ele na própria panela. Beleza, pessoal? Gente, vocês precisam tirar a pressão toda da panela, tirar a tampa. Aqui no meu caso, ó, ele secou bastante, mas ainda tá com um pouco de caldo. Você tem que jogar esse caldo, tirar esse caldo todo, essa água, né? Não pode ficar com caldo, apesar desse caldo tá lindo. Às vezes eu guardo, mas como eu não tenho nada em mente pra fazer com esse caldo no momento, então eu vou tirar. Se você quiser, você pode pegar esse caldo, colocar num potinho, congelar, depois utilizar para alguma coisa. Nós vamos tampar a panela de volta. Essa minha panela aqui, como o pino dela saiu, eu até tiro para não voltar a pressão, porque ele ainda tá quente, tá? Se você precisar, pode utilizar a ajuda de um pano para segurar a parte do cabo menor. E aí você vai sacudir. Tem que sacudir bem, tem que ter disposição. Vamos dar uma olhada para ver se já desfiou. Tá aqui, meu povo, minha polva. Olha, desfiadinho. Se tiver algum pedaço ainda um pouco inteirinho, você pode dar uma ajuda com garfo. Ou você pode também tampar a panela novamente, sacudir de novo, tá bom? Aqui no meu caso, pra mim, tá legal. E eu vou fazer agora o molho. Agora, pra fazer o molho, na mesma panela, né? O frango já tá aqui desfiado. Eu vou colocar, mas esse aqui é o meu gosto, tá? Mais um pouquinho de alho. Vou colocar um pouquinho de óleo. Eu tirei bastante o caldo dele, né? Vou misturar. Vou acrescentar a cebola picada, o pimentão picado e o nosso cheiro verde com cebolinha picado também. E mexer.
Mais um sachêzinho de Sazon. Uma pitada de sal a gosto. Um sachê de molho de tomate. Eu lavo, sempre digo aqui pra vocês, tá? Que eu lavo esse sachê do molho de tomate pra ficar bem limpinho, porque ele no mercado fica exposto, né? Mistura bem. Olha que cor linda, esse molho de tomate, ele é bem concentrado. Eu acho que nem vou precisar utilizar o outro sachê. E vamos colocar um pouco de água. O molho para empadão, gente, ele não pode ser nem muito seco, porque às vezes quando vai pro forno, se ele estiver muito seco, ele vai secar e vai ficar aquele frango esturricado dentro do empadão. Isso aconteceu comigo uma vez. E também não pode ficar com muito caldo, porque senão vai ficar umedecendo muito a massa dentro do empadão. São essas duas questões, então você tem que ter um equilíbrio nessa quantidade de caldo, tá vendo? Ó, ele tá úmido, tá com um pouco de caldo, mas não exagerado, também não tá muito seco. Vou deixar ferver um pouco, vamos ver, provar o sal. Dá cá um pouco sem sal. Só mais uma pitadinha. Mexer. Experimentamos o sal de novo. Agora tá perfeito. Aqui eu vou deixar ferver um pouquinho e vou desligar o fogo. Nossa massa já está montadinha, né? Vamos colocar agora o recheio. Pode rechear bem. Essa quantidade de farinha, manteiga e frango, dá pra você fazer ainda mais alguma coisinha, mais um empadão pequeno, que sobra, tá? Aqui recheamos. Não muito caldo, nem muito seco, estão vendo? É esse o padrão. Aí eu vou mostrar a vocês agora como a gente coloca essa tampa. Agora nós vamos colocar a tampa na massa. Aquela massa que nós esticamos no plástico, eu coloquei aqui nessa posição. A forma aqui na frente. Gente, isso aqui às vezes dá errado, às vezes cai tudo torto, às vezes fica um buraco aqui, outro ali, mas é bem mais fácil do que você ficar montando pedacinhos de massa em cima desse recheio, tá? Comigo também às vezes dá errado. Sempre acontece alguma coisinha, mas coisas que dá pra gente ajeitar. Às vezes eu faço isso aqui com ajuda. Hoje eu não tenho ajuda, então vambora. 1, 2, 3 e... Eita, viu? Mas aqui já foi mais da metade dele coberto. E aí eu vou ajeitar. Só você tirar o plástico e ajeitar a parte que falta. Gente, rolou uma falha técnica. Eu esqueci de colocar o requeijão. É isso aí, eu esqueci. Mas aí tem como salvar. Você precisa fazer umas aberturas, né, na massa, nos pontos da massa em cima. Coloca o requeijão e depois você tampa de novo. Não vamos desistir do empadão
com requeijão, né? Foi essa promessa que eu fiz e eu vou cumprir. Meu filho chegou aqui fazendo uma barulhada, e aí eu esqueci de colocar o requeijão. Mas tá vendo? Tudo tem solução. Aí você salva aqui essa parte e vou fazer isso em vários pontos do empadão, depois eu vou voltar. Aqui, gente, eu tô fazendo várias aberturas com a faca, assim, ó, venho aqui assim, faço, né? Aí eu levanto aqui a massa e coloco um pouco do requeijão pra salvar, né? Mas se no seu caso você teve, né, o tempo de ver o vídeo, não esquecer de fazer ele com o requeijão junto com o recheio. Você só vai colocar o recheio nele todo como nós colocamos e vai colocar o requeijão em várias partes por cima do molho do frango, tá? Aqui eu coloquei uma gema de ovo, separei, tirei a clara. Vou mexer com fouet ou um garfo. Mexe bem. Depois que você mexer, é opcional, você não é obrigado a fazer isso, mas eu gosto de colocar um pouquinho de café. Sempre tem aqui um pouquinho de café na minha cafeteira. Aí eu coloco porque isso ajuda o empadão ficar com uma cor mais morena. Ficar com uma cor bem bonita, tá? Isso aqui. Beleza? Aí você vai usar um pincel de culinária. Ou se você não tiver o pincel de culinária, você pode fazer com o dedo. É só um pouco mais chatinho, né? Mas também dá pra fazer. E vai pincelar ele todinho. Isso aqui é o que faz aquela casquinha, né? Por cima do empadão. Se você não gostar de ovo, você pode não colocar. Mas ele só vai ficar meio pálido, né? Meio branco. Vocês devem estar ouvindo aí talvez uma música de fundo, um louvor, uma bateria tocando. É a igreja que fica aqui na rua da minha casa, na quarta-feira eles têm culto. E esse culto eu ouço todinho aqui da minha cozinha. A minha igreja fica em Nova Iguaçu, bairro Santa Rita. Bairro Amaral, na verdade, né? Mas é Santa Rita também. É Rua Estela, número 100. Nossos cultos lá são quintas, 19 horas e domingo, 9 da manhã e 18 horas. Aproveitando o ensejo, se você quiser nos fazer uma visita qualquer dia, se você for aqui da Baixada Fluminense, você vai ser muito bem-vindo lá na igreja, no nosso culto. E aí, como eu estava dizendo aqui, eu sempre na quarta-feira cozinho, participando e ouvindo o louvor e o culto da igreja que fica aqui na rua. E eles estão no momento do louvor. Não sei se pra vocês aí dá pra ouvir, mas aqui eu consigo ouvir tudinho. Pincelamos ele. Agora nós vamos colocar no forno, na temperatura de 180 graus. Gente, coloquei aqui no forno, temperatura de 180 graus. O meu forninho, ele é um forninho bem antigo, então pode ser que 10, 15 minutos ele esteja já pronto, dourado em cima, assado. Mas se o seu forno é um pouco menos, você tem que ficar de olho, né? 20 minutos, no máximo 30. Mas sempre o ideal é você furar com garfo, é você ver a cor dele em cima, pra você poder saber se tá bom. E uma dica super rápida pra vocês. Eu não quero fazer mais de um empadão agora, então essa massa que sobrou, ó, você pode colocar num plástico e guardar na geladeira. E depois você pode fazer um outro empadão, tá? Caso essa massa não seja suficiente, você faz mais um pouquinho, completa com essa e faz o seu outro empadão. Porque no caso sobrou massa e sobrou também um pouco de molho já do frango pronto. Dá pra você fazer um empadão menor ou você complementar pra fazer outro do mesmo tamanho. Gente, se liga nessa coisa linda que ficou. Olha aí, que eu falei pra vocês sobre o café. Olha como fica mais
dourado. Tá vendo? Tá pronto o nosso empadão. Gente, chegamos ao final, né? Deu tudo certo no fim, depois de um contratempo, né? Esqueci de colocar o requeijão, mas deu tudo certo no final e o empadão saiu perfeito. Eu vou dar uma dica pra você, tá? Não utilize manteiga de marca inferior. Utilize Doriana, Delícia, Qualy. Essas são as manteigas melhores para você fazer a massa do empadão, tá? Tem algumas manteigas de marca inferior, que eu não vou falar aqui a marca, né? Que quando você faz a massa fica meio pesada, fica estranha, sabe? Não fica legal e não fica saborosa. Então, eu vou te dizer aqui mais uma vez, Doriana, Qualy, Delícia, são as 3 melhores manteigas para você fazer. De preferência a Qualy, mas se você não tiver como comprar a Qualy, a Delícia também fica super gostosa, super saborosa, e a Doriana também, beleza? Espero que vocês tenham uma ótima semana, espero que eu tenha sido bem clara no vídeo para você conseguir seguir o passo a passo aí, fazer o seu empadão de frango com requeijão. Espero que você não esqueça de colocar o requeijão, mas se você esquecer, eu mostrei ali o passo a passo, ali o segredinho para você resolver esse problema, tá? E solucionar e o seu empadão continuar sendo de frango com requeijão, tá bom, gente? Que Deus abençoe a vocês, fiquem na paz, estejam aí guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo e até o próximo vídeo. Tchau!